Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu apresento para vocês a forma de determinação do diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor via equações de uma viga isostática com carregamento triangular. Esta viga possui o apoio do lado esquerdo, é um apoio duplo, um apoio do segundo gênero, e o apoio do lado direito é um apoio simples, um apoio do primeiro gênero. Antes de mais nada, para nós podermos calcularmos os diagramas de esforço cortante e diagrama de momento fletor, necessitamos primeiro obter as reações de apoio desta viga. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu já vou fornecer para vocês as reações de apoio desta viga. E fica a dica para vocês, para num outro momento vocês tentarem obter as reações de apoio dessa viga e verificarem o resultado de vocês. Pois bem, o apoio da esquerda, conforme eu já comentei, é um apoio do segundo gênero, então este apoio possui duas reações de apoio, uma reação vertical, a qual eu vou denominar por RA, e uma reação horizontal, ao qual eu vou denominar por HA. O apoio da direita é um apoio do primeiro gênero, então, portanto, só possui uma reação vertical. Como esta viga não possui nenhuma carga externa horizontal, então nós já podemos inferir que a reação horizontal desta viga é nula, então não precisamos nem nos preocuparmos para calcular a reação horizontal desta viga. Agora, a reação do lado esquerdo, a partir do cálculo dela, vocês vão verificar que vai dar uma reação de 150 kN. E a reação do lado direito, ela vai perfazer 75 kN. Pois bem, agora que nós já possuímos as reações de apoio, podemos dar início ao cálculo do diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor desta viga. Pois bem, como que nós então vamos proceder? Assim como nós já fizemos em outros momentos, nós faremos um corte nesta viga, vou fazer um corte numa seção qualquer, eu vou denominar essa seção como uma seção 1 linha, e vou traçar o diagrama de corpo livre dessa nossa seção. Então, trago para vocês aqui a seção cortada, o diagrama de corpo livre dessa seção cortada. Pois bem, então, recordando a regra de sinal para esforço cortante e momento fletor, para esforço cortante, toda a carga, se eu estiver olhando a minha estrutura da esquerda para a direita, todo carregamento que estiver apontando para cima, ele é positivo. Se eu estiver olhando da direita para a esquerda, todo carregamento que estiver apontando para baixo é negativo. Já para momento fletor, se eu estiver olhando a minha estrutura do lado esquerdo, todos os esforços que tendem a fazer giro no sentido horário são positivos. Já os esforços, se eu olhar do lado direito, todos os esforços que tendem a fazer giro no sentido anti-horário, eu considero como positivo. Então, por que eu coloquei esse valor Q desta carga triangular? Pois bem, se vocês observarem, o valor máximo desta carga triangular é de 50 kN no final dos 9 metros. Mas no ponto que eu executei o corte, será um valor intermediário entre 50 e 0. Então, eu necessito obter quanto que será o valor desta carga Q, do valor máximo desta carga triangular para esta seção. Pois bem, como que nós podemos obter este valor? Simplesmente realizando uma regra de 3, pessoal. Então, eu sei que para 9 metros, o valor máximo da minha carga na extremidade é de 50 kN. Para um comprimento fictício, um comprimento desconhecido, um comprimento qualquer x, o valor da minha carga é uma carga que tem valor
que, realizando o cálculo desta regra de 3, nós encontramos que esta carga Q, ela vai ter como resultado 50 nonos dx quilonewton metro. Então, esta carga Q, ela tem o valor de 50 nonos dx quilonewton metro. Este é o valor da minha carga Q, a qual agora eu já conheço. Então, esse valor essa carga Q tem validade para qualquer ponto do meu carregamento triangular. Então, vamos então calcular o diagrama de esforço cortante para essa seção qualquer. Outra coisa importante, qual a validade das equações que eu vou demonstrar para vocês? Se eu observar, a validade das equações vão ter validades para qualquer valor, do x valendo 0 até x valendo 9. Então, a validade das minhas equações é de x 0 até x 9 metros. Então, essa é a validade das minhas equações. Então, vamos calcular o esforço cortante ao longo dessa seção 1 linha. Então, o esforço cortante ao longo desta seção vai ser 75 kN, observando que se eu estou olhando da direita para a esquerda, o 75 está apontando para cima, então eu considero o 75 como um valor negativo. Então, menos 75. Agora, eu tenho a força resultante referente a esta carga triangular. A força resultante, ela estará apontando para baixo. Então, esta força resultante desta carga triangular, ela está apontando para baixo, pessoal. Esta seria a minha força resultante desta carga triangular. Esta força resultante, ela está apontando para baixo. Então, se eu estou olhando da direita para a esquerda, para baixo é positivo. Então, será mais. Quanto que vale esta força? Esta força vale nada mais do que a própria área desta carga triangular. Então, esta carga triangular possui como carga máxima 50x, 50 nonos dx. Então, 50 nonos dx vezes o comprimento x dividido por 2, pois é a área de um triângulo. Então, temos aqui esse valor, esse esforço cortante tem como unidade quilonewton metro. Desculpa, quilonewton, o esforço cortante. Então, o esforço cortante eu posso escrever como sendo 75 mais 50 nonos, ou 50 18avos de x ao quadrado. Então, vamos repetir. O esforço cortante para qualquer posição, ele pode ser escrito como menos 75 mais 50 18avos de x ao quadrado. Perfeito. Então, vamos calcular o esforço cortante para as extremidades. Então, o esforço cortante, assim como a gente fez já em outros casos, o esforço cortante para x igual a 0 vai dar como resultado simplesmente menos 75 quilonewton, lembrando a unidade, quilonewton. Agora, o esforço cortante para x igual a 9 metros é igual a 75 mais 50 18avos, que multiplica 9 ao quadrado.
Este valor, pessoal, o resultado deste cálculo vai dar 150 positivo, então 150 quilonewtons. Pois bem, nós podemos marcar esses valores no nosso diagrama de esforço cortante. Então, aqui eu já tenho marcado, então já tenho aqui pré-traçado o meu diagrama, o esboço do diagrama. Então vamos fazer o traçado do esforço cortante para este diagrama. Então, pessoal, para x valendo 0, lembrando que nós estamos entrando da direita para a esquerda, então o meu 0 fica do lado direito. Então, quando o x é 0, o meu valor máximo é de menos 75. Então, vou marcar menos 75. Nesse caso aqui, pessoal, o meu crescimento do meu eixo horizontal vai ser para a esquerda. Não tem problema, pessoal. Você pode fazer, o eixo pode ser da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, sem nenhum problema. E o valor, quando o x é 9, ele é de 150. Então, 150 positivo, pessoal. Pois bem, e agora, como que eu vou fazer a união disso aqui? Ah, pessoal, eu vou fazer a união através de uma parábola. Ó. Observem, gente, que a função que define o esforço cortante é uma função parabólica. Eu tenho x elevado ao quadrado. Então, devemos traçar uma parábola para unir esses dois valores. Então, vamos traçar uma parábola para unir o 150 e o menos 75. Unindo, então, o 150 e o menos 75. Observe que eu tenho um ponto em que o esforço cortante é nulo. Pois bem, agora vamos fazer o traçado do diagrama de momento fletor. Então, para o diagrama de momento fletor, nós temos a seguinte situação. Vamos traçar o diagrama para este ponto, vamos calcular o momento fletor para essa seção 1'. Então, o momento fletor para esta seção, para esse comprimento x, é dado por 75 vezes x. Esse 75, como eu estou entrando da direita para a esquerda, ele é positivo. Então, 75x, correto? Agora, o momento fletor causado pela carga triangular, a tendência de giro vai ser no sentido horário. Como estamos olhando da direita para a esquerda, horário é negativo. Então, será menos, seria a carga total, então menos 50 nonos dx, que é o valor da carga Q, vezes x, dividido por 2, que nessa situação eu vou ter a área da carga triangular, e agora vezes o braço de alavanca. Quanto que é o braço da alavanca, pessoal? Bom, o braço da alavanca é o seguinte, a força resultante, ela está a 1/3. Ela está a 1/3 do valor de x. Então, seria x dividido por 3. Então, vezes x dividido por 3. Pois bem, então, organizando um pouco essa nossa equação, a gente pode obter que o momento fletor pode ser escrito como 75x menos 50x ao cubo, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2 vai dar 18 vezes 3 vai dar 54. Então, 50 sobre 54. Perfeito. Agora, nós temos o
diagrama, nós temos a função que define o momento fletor para qualquer seção. E pessoal, vamos então, podemos calcular, assim como a gente fez, por exemplo, anterior, para o esforço cortante, podemos calcular o momento para as extremidades, para x igual a 0 e x igual a 9. Para x igual a 0, é evidente que o valor será 0. E se vocês fizerem o cálculo para x igual a 9 metros, também vocês encontrarão o valor de 0. Pois bem, então, eu sei que o momento fletor, eu sei que o momento fletor para x igual a 0 é 0 e para x igual a 9 também é 0. Vamos colocar aqui para fins didáticos, vamos escrever diagrama de esforço cortante em kN e aqui será o diagrama de momento fletor em kN/metro. Pois bem, pessoal, o diagrama de momento fletor, ele é uma função do terceiro grau, uma função cúbica. Então, eu só sei que as extremidades são igual a 0. Mas, gente, deixa eu pegar uma outra folha para continuar a nossa conversa. Eu sei, agora um questionamento que eu devo fazer é o seguinte: aonde que eu terei o momento máximo, né, ao longo da minha seção, ao longo da minha carga triangular? Porque nas extremidades eu sei que é 0. E eu sei que a função que define o diagrama de momento fletor é uma função cúbica. Pois bem, onde que será o momento máximo? O momento máximo, pessoal, lembrando, o momento máximo será no ponto em que o esforço cortante for nulo. Ah, mas como assim? Muito simples, pessoal. Lembre que o esforço cortante nada mais é do que, por definição, a derivada do momento fletor em relação ao comprimento. Então, utilizando o conceito de cálculo diferencial, né? Conceito de derivada. Então, se vocês derivarem a função do momento fletor, vocês terão a função que define o esforço cortante. E isso é verdade, pessoal. Dê uma olhada aqui, ó. Observe essa função aqui do momento fletor. Derivando essa função, vocês não têm exatamente a função do esforço cortante? Sim, pessoal. Tem exatamente a função do esforço cortante. E do cálculo, vocês sabem que quando a derivada de uma função é nula, eu tenho os pontos de máximos e mínimos dessa função. Então, aqui está a explicação de por que onde o momento fletor é máximo, o esforço cortante é nulo. Então, nós temos uma coisa muito interessante, pessoal. Então, eu sei que neste ponto em que o esforço cortante é nulo, eu terei um ponto de momento máximo. Então, eu posso já vou até adiantar para vocês que a minha curva terá este formato aqui, ó. É uma curva, aqui não ficou muito bem o desenho, mas esse ponto é o ponto de momento máximo. Esta curva que eu estou mostrando para vocês é uma curva do terceiro grau, uma curva cúbica. Então, isso é uma função do terceiro grau e esta função que define o esforço cortante é uma função do segundo grau, pessoal. Pois bem, então deixando de mais
delongas, vamos descobrir qual é o valor do momento máximo. Então vamos lá. Como que a gente pode descobrir qual é o valor do momento máximo? Vamos recordar, pessoal. A gente viu que o esforço cortante é definido por menos 75 mais 50 18avos x ao quadrado. Então vamos igualar esta equação a zero. Então vamos igualar a zero. Pessoal da matemática que me perdoe, não existe essa duas igualdades, né, na mesma linha. Mas para fins de economia de espaço de papel, vamos utilizar essa notação simplificada. Pois bem, então, menos 75 mais 50 18avos x ao quadrado é igual a zero. Então vamos fazer esse cálculo aí. Então, a partir desse cálculo, eu sei que 50 18avos de x ao quadrado é igual a 75. Resolvendo essa expressão, nós temos que x ao quadrado será igual a 27. E resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos obter, como isto é uma equação do segundo, é uma função do segundo grau, né, uma equação do segundo grau, então sempre terá duas raízes. Então a raiz x1 será igual a 5,196 metros, como nós estamos trabalhando com metro, né? E x2 será menos 5,196 metros. Bom, mas aí a raiz negativa não nos interessa, já que não existe medida negativa, então a solução é x igual a 5,196. Então, muito bem, pessoal. Então, vamos substituir. Lembrando, a função que define o momento é dada por 75 menos 50 sobre 54 x ao cubo. Então, vamos descobrir quanto que vale o momento para x igual a 5,196 metros. Então, isto é igual... Aqui acabei esquecendo, nós temos um x, né, pessoal? 75, que multiplica o x, que é 5,196, menos 50 sobre 54, vezes 5,196 ao cubo. Resolvendo essa expressão, nós temos que o momento para x igual a 5,196 metros é igual a 259,81. Nesse caso, unidade de momento é quilonewton-metro. Quilonewton-metro. Então, minha gente, então já temos o valor do momento máximo. Então, com isso, eu posso definir o valor do momento máximo, que é igual a 259,81. Desta maneira, nós obtemos o diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor de uma viga com carregamento triangular. E também é interessante nós definirmos. Nós temos um trecho em que o esforço cortante é positivo, um trecho que o esforço cortante é negativo, e todo o trecho
de momento fletor é positivo. Pois bem, pessoal, agora a nível de curiosidade, alguns de vocês podem estar me questionando de por que o diagrama de momento fletor eu estou desenhando para cima e não para baixo. Alguns de vocês podem ter aprendido que o diagrama de momento fletor, quando é positivo eu desenho para baixo e quando é negativo eu desenho para cima. Pois bem, pessoal, informo que as duas maneiras estão corretas. Depende da convenção que vocês estão utilizando. Para literaturas derivadas de literaturas de origem norte-americana e japonesa, por exemplo, algumas literaturas costumam utilizar a nomenclatura de momento fletor para cima. Já literaturas a nível do Brasil e algumas literaturas a nível da Europa costumam utilizar a nomenclatura de momento fletor para baixo. Por que isso? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe a tradição de construir estruturas em aço, e o problema de estruturas em aço é, digamos, o tendão de Aquiles de um ensinamento de uma estrutura em aço é onde eu tenho tensões de compressão. Então nós temos muito problema de flambagem, uma vez que a estrutura de aço é muito esbelta. Já a nível do Brasil e alguns países da Europa, nós temos a tradição de construção de estruturas em concreto armado. O concreto armado, no dimensionamento, uma das regras básicas é a preocupação com esforço de tração. Então, por isso que nós costumamos desenhar o diagrama de momento fletor para cima, uma vez que daí eu evidencio os pontos em que eu tenho os pontos de compressão, torna-se mais evidente, e no caso de estrutura de concreto armado, eu costumo desenhar o diagrama de momento fletor para baixo. Outra coisa, então por isso que na mecânica, literaturas que têm direcionamento para mecânica, para dimensionamento de estruturas em aço, eu tenho o diagrama de momento fletor desenhado para cima. Já literaturas que têm o viés voltados para dimensionamento de estruturas em concreto armado, por exemplo, então, na engenharia civil, o pessoal, os profissionais da engenharia civil, têm, por tradição, desenhar o diagrama de momento fletor, quando é positivo, desenhar para baixo. Então, em regra, as duas maneiras estão corretas. O que você não pode fazer é realizar o traçado utilizando uma convenção, uma regra de convenção, e por algum motivo, lá no meio do seu estudo, do seu traçado, você querer inverter a convenção. Não, aí não vai dar muito certo. Pois bem, pessoal, então dentro dessa explicação, espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas de vocês e fico à disposição para dúvidas que possam surgir.